dia, galerinha! Como vocês estão? Está começando mais um Reino Kids Play. Nós estamos de volta, com certeza, nessa semana. E qual será o nosso super desafio de hoje? Será que você vai me ajudar a ser um super detetive? Isso é que nós vamos ver. Tem muita coisa legal, muita surpresa. E está no ar o nosso querido, maravilhoso Reino Kids Play! Bem-vindos a mais um Reino Kids Play. Quero dizer que estava com saudades de desvendar os casos e de muitas surpresas que nós vamos ter hoje, sim. E como vocês sabem, nós estamos novamente nessa série de mensagens em que você me ajuda a ser um super detetive e você tem que me ajudar a desvendar qual será o caso de hoje. Vem surpresas por aí, mas antes de mais nada, vamos fazer o que a gente sempre faz, que é o quê? É o que, minha gente? Todo mundo já sabe? É orar. Então nós vamos orar, vamos falar com Deus, porque tudo que a gente for fazer, antes de tudo, antes de mais nada, nós precisamos orar e falar com o Papai do Céu. Então vamos orar? Feche seus olhinhos aí onde você estiver e ora junto comigo, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, muito obrigada por esse domingo maravilhoso. Obrigada, Senhor, pela vida, pelo cuidado. Obrigada porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias. O Senhor tem cuidado da minha vida, tem cuidado da vida de cada uma dessas crianças e nós te louvamos, Senhor, por isso, Deus. Queremos te pedir pelo nosso tempinho de Reino Kids Play, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos aprender mais a Tua Palavra e que possamos colocar em prática também tudo que nós aprendemos aqui. Que seja um tempo muito gostoso, tanto para mim quanto para cada uma das crianças que está assistindo. Em nome de Jesus... Amém! Muito bem! E eu quero dizer, se você está curioso e quer adivinhar qual será o nosso caso de hoje, eu já vou começar aqui, ó, na lata, dando a nossa primeira pista. O que será que é? Eu tô curiosa, e você? Então vamos lá? Vamos ver qual será a nossa primeira pista, mas antes, a gente precisa achar onde que ela tá? Então você aí, é claro, tem que me ajudar. Você vai aqui, ó, falando junto comigo, me dando dicas pra eu saber onde que tá. Então vamos procurar? Bora? Bora procurar. Vamos lá. Nossa primeira pista. Eu acho que não tá... Onde vocês acham que tá? Na câmera aqui? Na câmerazinha? Não tá, gente. Olha, na semana passada tava em algum lugar... Na semana passada não, na semana retrasada. Tava em algum lugar por aqui nessa mesa. Onde será que você acha que tá... No Globo? Será que tá aqui? Deixa eu dar uma olhada. Calma, né? A gente tem que olhar com a lupa. Vamos ver. Eu tô vendo alguma coisa aqui. Parece que é um papelzinho. Vamos ver. Vocês acharam a primeira pista. Vamos ver o que tá falando aqui nesse papelzinho. Vamos lá. Pronto? Tá pronto? Preparado? O caso do homem lançado ao mar. O caso do homem lançado ao mar. O que será que isso tem a ver com o caso que precisa ser desvendado de hoje? O caso do homem lançado ao mar. Será que isso já te lembra alguma coisa? Eu acho que esse caso de hoje tá bem fácil. Se você pensar um pouquinho, você já vai saber. Se você já não descobriu o que é. Mas o que será que é, hein, pessoal? Você ainda tá na dúvida? Tá pensando? Né? Tá pensando. Então vamos pra nossa segunda dica? Vamos pra nossa segunda dica pra gente ter uma ideia aqui, ó, do que será que é. A gente tá entendendo que tem um homem, tem um mar aí. O que será que tem a ver? Tem muitas histórias na Bíblia de homens no mar, né? Tem várias. Mas o que será que é? O caso do homem lançado ao mar. Vamos pra segunda pista. A nossa segunda pista de hoje. Tchan! Quem que sabe o que é isso? Isso daqui, minha gente, é um anzol. Olha aqui. E eu nem sabia. Vocês sabiam que pra gente pescar determinados tipos de peixes existem anzóis diferentes? Eu nem sabia disso. Meu pai que estava me contando isso, estava me explicando, ele me explicou que esse anzol aqui, ó, ele é específico, vai vendo, ó, pra você já ir aprendendo junto comigo. Ele disse que esse anzol aqui é pra gente pegar aqueles peixes que têm dentes grandes
Então, quando o peixe ele morde aqui o anzol, para ele não morder a linha, porque se ele mordesse a linha, logicamente ia quebrar e ele ia fugir, ia escapar. Então, para ele não morder a linha, ele morde isso daqui, que é um cabinho de aço. Ó, deixa eu botar mais perto para vocês verem. É um cabinho de aço essa parte aqui, ó. E aí ele não consegue sair e escapar. Olha só que coisa, nem eu sabia que isso existia, minha gente. Só a gente vivendo e aprendendo, não é mesmo? Então tá aqui, a nossa segunda pista é um anzol. A primeira, lembrando, o caso do homem lançado ao mar. O segundo é o anzol. A gente tá vendo que tem um mar aqui, tem um anzol. O que será que significa isso, hein? Enquanto você pensa, é claro que a gente vai curtir o quê? A nossa super primeira música. Então, pra curtir a nossa primeira música, deixa eu colocar com cuidado que eu não quero me furar nesse negócio. Pra curtir a nossa primeira música, é claro que eu quero aqui, ó, muita animação, dar uma espreguiçada boa aqui, ó. Ai, isso é maravilhoso, né? Quando a gente acaba de acordar assim, dá uma bela espreguiçada. E agora, se você já tomou o seu café da manhã ou se não tomou, não importa, porque agora eu quero energia, que a gente vai curtir a nossa primeira música. Então se anima, se prepara aí, bora pra nossa primeira música! Gostado, tenham curtido essa primeira música, porque, olha, sensacional. Eu super gostei dessa música, ó, tá de parabéns. E agora, é claro que voltando aqui para o nosso caso de mistérios e de super desvendamentos, nós já, quem que lembra quais foram as duas pistas que a gente já viu até agora? Teve duas pistas. A primeira pista foi o caso, foi o nome do nosso caso de hoje. Qual que é o nome do nosso caso de hoje? O caso do homem lançado ao mar, certo? A nossa segunda pista é aqui o nosso anzol. O que será que tem a ver com o nosso caso de hoje? O anzol. E agora nós vamos para a nossa terceira pista. Olha como que eu tô boazinha com vocês, gente. Vou dar mais uma pista para vocês descobrirem antes de nós desvendarmos o nosso caso final. Então, pra gente tentar descobrir qual será que é a terceira pista. A terceira pista, como vocês sabem, eu vou mostrar pra vocês agora uma super imagem. E vou explicar um pouquinho sobre ela. Então, presta atenção nessa imagem que você vai ver agora, que vai aparecer aí na sua telinha. Muito bem, essa imagem, ela é a cidade de Nínive. Sim, a cidade imperial de Nínive, ela era enorme, com uma população de mais de 120 mil pessoas. Existiam mais de 120 mil pessoas nessa cidade. Ela tinha muitos palácios e torres muito grandes, muito bonitos, muito esplêndidos, mostrando toda a riqueza da cidade de Nínive. Também tinha muralhas, né, que são aqueles muros bem grandes, e torres também. E essa foto, ela mostra as paredes da antiga Nínive, com algumas partes que estão reconstruídas. Então, a Nínive da história que a gente vai contar, ela não estava exatamente assim. Essa foto já teve algumas modificações daquela época. Então, se você já sabe que a cidade de Nínive está relacionada com o caso de hoje, você muito provavelmente, depois dessas 3 pistas, já deve ter descoberto, né? Qual será o nosso caso de hoje. Se você não desvendou, você vai pensando aí. Se você desvendou, segura a emoção, porque agora a gente vai ter a nossa segunda música e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso caso solucionado. Então, bora lá para nossa segunda música! Tudo que Jesus fala é perfeito, eu posso confiar que vai ser bom, que vai dar certo. Ele é meu amigo e sempre está por
estamos de volta. Nós vamos desvendar finalmente o nosso caso de hoje. Eu tenho certeza que vocês, que são crianças muito espertas e inteligentes, já desvendaram sobre o que será que a gente vai falar, né? Então, bora lá pra gente descobrir. Pois se você não descobriu até agora, eu vou revelar pra você que a nossa história de hoje, nosso caso de hoje, se trata de Jonas! Sim, nós vamos falar sobre Jonas. Por isso que tudo as nossas pistas estavam ligadas e depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre as pistas. Mas vamos lá para a nossa história de Jonas. Como vocês sabem, essa também é uma das histórias da Bíblia. Está aqui, ó, bonitinho, aqui, ó, na Bíblia. Gente, isso funciona de verdade. As letras ficam realmente grandes com isso. Com essa lupa, né? Que a gente sabe que isso chama lupa. E a nossa história fica no livro de Jonas, claro. E é uma história é um livro bem curtinho, tem só 4 capítulos. Então, se você quiser ler e saber mais sobre essa história, que é muito incrível, você pode ler na sua casa. Se você não sabe ler ainda, você pode pedir pra mamãe, pro papai, titio, titia, vovó, vovô, irmão, todo mundo, qualquer pessoa que saiba ler, que pode ler pra você. Porque essa história é uma história muito incrível, que nos ensina muita coisa, que a gente vai aprender agora. Então, sim, bora pra nossa história. Bom, vamos lá conhecer Jonas. Um belo dia, quando Jonas estava lá pleno, né? Deus, ele chama Jonas porque Jonas, Deus deu uma missão para Jonas. Deus falou assim, olha Jonas era um profeta, né? Claro, naquela época, há muito tempo atrás, um profeta era aquela pessoa que era responsável por falar a mensagem do Senhor. Igual acontece, por exemplo, hoje com os nossos pastores, por exemplo, que são profetas, eles são pessoas que pregam a palavra de Deus, que trazem a palavra de Deus pra gente. Então, Jonas, ele era um profeta, que naquela época, profeta era aquelas pessoas que levavam a mensagem de Deus para outras pessoas, para os outros povos. E aí Deus falou assim pra Jonas, olha Jonas, eu quero que você vá até a grande cidade de Nínive, aquela cidade, lembra aquela fotinha que a gente viu, que eu falei que tem mais de 120 mil habitantes? Pensa, mais de 120 mil pessoas naquela cidade. Deus falou assim, olha, eu quero que você vá lá naquela cidade de Nínive e que você fale para eles que eu vou destruir a cidade, porque aquele povo, eles estavam desobedecendo a Deus, eles estavam sendo ruins, maus, perversos, eles matavam as pessoas, eles estavam sendo um povo muito ruim, eles não temiam ao Senhor, eles não obedeciam a Deus, eles iam totalmente contrário ao que Deus mandava. E um detalhe, o povo de Nínive, dessa cidade, eles eram um povo muito ruim e era um povo que não gostava do povo judeu, que é o povo de Jonas. Então Deus, ele falou para Jonas ir até essa cidade, que é do povo inimigo de Jonas, avisar eles que Deus iria ter um julgamento sobre aquela cidade, que aquele povo, eles iriam morrer porque eles estavam sendo muito maus e eles não estavam obedecendo a Deus. E aí Jonas, quando recebeu essa mensagem de Deus, ele ficou meio assim, e ele não quis obedecer ao Senhor. Sabe o que ele fez? Em vez dele ir para Nínive, ele foi para o outro lado. Ele pegou um barco que ia para Tarsis. E aí o que aconteceu? Quando Jonas entrou nesse barco, tava lá assim, ó, bem, falando, não, eu vou fugir do Senhor, não vou fazer o que ele quer. Ele foi nesse barco, ele foi lá, deitou lá no porão, bem bonitinho, deitadinho. Só que o que aconteceu? Começou a vir uma super tempestade. Uma tempestade começou e o barquinho balançava e já estava quase já entrando água, quase afundando o barco. E os marinheiros que estavam no barco, que são aqueles que conduzem o barco, né, vocês sabem, eles estavam no barco e eles estavam começando a ficar apavorados. Eles, meu Deus, e agora o que vai acontecer? A gente precisa fazer alguma coisa. E aí o capitão do barco, né, foi lá e foi chamar Jonas e falou, Jonas, acorda, como é que com um temporal desse, o barco aqui, ó, quase afundando, entrando água em tudo quanto é lugar, você tá aí bem bonitinho aí dormindo, como é que é isso? E aí Jonas, com muita calma, foi lá e levantou, e aí os homens apavorados, os marinheiros apavorados falaram, vamos tirar sorte pra ver quem que é o culpado, deve ser culpa de alguém que tá acontecendo isso. E naquela época era muito comum as pessoas tirarem sortes, né? Eles tiravam sorte para saber quem que estava sendo o culpado, quem que Deus ia mostrar que estava sendo o culpado naquela ocasião. E aí os marinheiros tiraram a sorte e caiu que o culpado era justamente quem? Quem que estava fugindo, não é mesmo?
caiu que Jonas era o culpado. E aí os marinheiros falaram, Jonas, como Jonas já tinha falado que ele estava fugindo do Senhor, eles ficaram com muito medo. E eles falaram, Jonas, o que você fez para essa tempestade estar vindo sobre a gente? E aí Jonas, ele disse muito calmamente que ele estava fugindo do Senhor. E ele falou que eles precisavam jogar Jonas ao mar para que aquela tempestade se acalmasse. Mas os marinheiros ficaram com medo. Ele falou, meu Deus, se o Deus de Jonas já tá aqui, ó, mandando essa tempestade, o barco já tá aqui, ó, balançando, quase afundando, o que não vai acontecer se a gente jogar esse cara aqui no mar agora? Meu Deus, misericórdia. E aí, Jonas falou que eles precisavam fazer isso. Então, eles jogaram Jonas ao mar. E aí, quando eles jogaram Jonas ao mar, a tempestade, ó, que tava se balançando muito, se acalmou e ficou tudo calmo, tudo bem, assim, ó, tudo pleno, bem calminho, bem tranquilo. E aí aqueles marinheiros que oraram para outros deuses, que acreditavam em outros deuses, como o deus do sol, o deus da lua, o deus de não sei o que tudo naquela época era deuses para eles. Então, eles se arrependeram e eles reconheceram que o Deus de Jonas, o Deus que fez os céus e a terra e o mar, era o Deus realmente verdadeiro. E aqueles marinheiros se arrependeram, né? Eles reconheceram que Deus era realmente o Deus verdadeiro e resolveu servir e obedecer a eles. Mas, enquanto isso, Jonas, ele tinha sido o quê? Tinha sido lançado ao mar. E a Bíblia diz que quando Jonas ele foi lançado ao mar, um grande peixe, que a Bíblia não diz que é a baleia, nós não sabemos que peixe que é esse, que é um grande peixe, mas não sabemos se é baleia ou não. Um grande peixe, amando do Senhor, engoliu Jonas. E aí Jonas, ele ficou dentro do ventre desse peixe, dentro da barriguinha do peixe, durante 3 dias e... Durante 3 dias e 3 noites. E aí quando Jonas ele estava lá no ventre do peixe, ele reconheceu que ele precisava obedecer ao Senhor. Então ele fez uma oração e ele falou para Deus que agora ele iria obedecer a Deus, que Deus ele tinha sido misericordioso, tinha livrado Jonas da morte e que agora ele iria obedecer ao Senhor. Então ele orou durante esse tempo no ventre do peixe e aí Deus ouviu a oração de Jonas e sabe o que aconteceu? Olha que coisa mais incrível. Já é incrível, né? Primeiro, um peixe ter engolido um homem e ele ter sobrevivido, não morreu. E então, o peixe vai lá e ele vomita Jonas. O peixe vomitou Jonas. E aí, Jonas finalmente resolve obedecer ao Senhor. E depois disso, depois dessa experiência tão incrível que ele tinha passado, ele foi finalmente pregar para a cidade de Nínive. E então Deus falou, Jonas... Agora você vai lá e você vai até a cidade de Nínive. Lembra que era uma cidade muito ruim, o povo era muito mau, muito perverso. E Deus falou, você vai lá e você vai dizer que o meu juízo caiu sobre aquela cidade. E Jonas, que já não gostava daquele povo, Jonas realmente queria que aquele povo morresse mesmo. Todo mundo tinha que morrer, né? Porque todo mundo era ruim e era mau. Então Jonas resolve obedecer ao Senhor. E aí Jonas vai até a cidade de Nínive. E olha só o que Jonas sai falando para todo mundo. Olha só o que ele fala, vou ler para vocês. Jonas falava assim para as pessoas. E a gente sabe que uma cidade de mais de 120 mil pessoas era uma cidade muito grande. Então a Bíblia fala que demoraria 3 dias para você andar pela cidade inteira. Então Jonas foi todo esse tempo pregando a mensagem do Senhor. E olha o que ele falou. Ele falou dessa forma. Daqui a 40 dias... Nínive será destruída. Acabou. Só isso que Jonas falava. Era a única coisa que Jonas falava. A pregação de Jonas era só isso. Era daqui 40 dias Nínive será destruída. E aí ele andava mais um pouquinho e ele falava daqui 40 dias Nínive será destruída. Jonas, na sua mensagem, ele não deu um pingo de esperança. Ele só falou assim, vocês vão morrer e acabou. Não tem solução. Não tem jeito, não tem o que fazer. E acabou-se. Imagina aquele povo. Tipo, eu não tenho mais esperança, eu não tenho o que fazer, não adianta que eu fizer, eu vou morrer. Como assim? Jonas não deu uma esperança, ele não falou que talvez existiria uma possibilidade disso não acontecer. Jonas não falou nada disso. Porque Jonas realmente queria que aquele povo morresse.
E então Jonas vai e sai falando para todo mundo, daqui 40 dias Nínive será destruída. Só que o que aconteceu? O povo de Nínive, aquele povo muito mau e realmente era ruim, eles ouviram o que Jonas estava falando e eles ficaram com tanto medo e eles se arrependeram. Eles acreditaram na mensagem de Jonas. Eles acreditaram no que Jonas estava falando e eles se arrependeram. Todo mundo, o rei, quando soube do que Jonas estava falando, ele se cobriu de pano de saco e ele ordenou que todo mundo, homem, mulher, criança, até os animais, eles iam ficar sem comer, fazer um jejum, para que todo mundo ia pedir perdão para Deus, ia se arrepender dos pecados, iam deixar de ser maldosos. Eles queriam, realmente, eles estavam arrependidos e eles queriam pedir perdão para o Senhor por conta de todas aquelas coisas ruins que eles estavam fazendo. Então, eles se arrependeram, eles se colocaram, a Bíblia diz que o rei se vestiu de panos de saco, que naquela época se vestiu de cinzas, né? Que era, quando você fazia isso naquela época, naquela cultura, estava demonstrando luto, tristeza, que você estava arrependido de fato. E todo o povo se cobriu de pano de saco e todos eles se arrependeram e obedeceram ao rei. Então, o que aconteceu? Deus, ele viu o arrependimento daquele povo, ele viu o clamor daquele povo e Deus, sendo um Deus misericordioso, ele perdoou aquele povo e nada aconteceu. Eles não morreram, a cidade não foi destruída e ficou tudo muito bem, só que não, né? Porque assim, o povo não foi destruído, eles se arrependeram, se voltaram para o Senhor, porém, Jonas ficou muito chateado. A Bíblia diz que Jonas ficou irado. Sabe o que é irado? É quando você tá assim, ó, com muita raiva mesmo. Jonas estava com muita raiva, porque Deus tinha livrado aquele povo. E Jonas estava com muita raiva daquele povo. Jonas não queria que eles tivessem sobrevivido. E sabe o que Jonas teve a ousadia de falar? Vocês não vão acreditar nisso. Jonas falou assim para Deus, tá vendo, Deus? Você tá vendo o que aconteceu? Era exatamente por isso que eu não queria vir aqui pregar. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor ia perdoar todo esse povo aí, ó. Agora eles estão vivos. Agora a minha vida não tem mais sentido. Não quero mais saber de nada. Eu quero morrer. Olha o que Jonas falou. Ele estava tão cego, com tanto ódio daquele povo, que para ele a vida dele nem tinha mais sentido. Ele queria morrer, já que aquele povo estava vivo, ele queria a morte, ele não queria saber de mais nada. Então, a Bíblia diz, e aí Deus fala nesse momento, né? Jonas, você acha que é certo você ficar com tanta raiva assim? Mas Jonas, ó, tava nem aí, ele só tava com raiva, porque Deus não tinha matado aquele povo, Deus tinha perdoado, Jonas estava muito bravo, com muita raiva, não queria saber de nada. E aí, Jonas, então, ele vai até um lugar lá próximo de Nínive, e aí, perto de onde Jonas fica, começa a nascer uma plantinha, e aquela plantinha começa a crescer e se tornar uma árvore e dar sombra para Jonas, né? Porque antes ele ficava no sol. E aí, Jonas ficou muito feliz com aquela árvore que tinha dado sombra para ele. Só que, então, Deus envia como diz aqui, uma lagarta. Deus envia uma lagarta e aí ela começa a comer a árvorezinha e aí as folhas murcham e a árvore fica toda seca e começa a bater o sol em Jonas de novo. E aí ele fica indignado. Meu Deus, mas por que essa árvore aqui, ó, tadinha, ela cresceu, ela ficou grande e agora ela morreu? Não tem mais nem o que fazer, ela não me dá mais sombra? Ah, eu não quero saber mais de nada, eu tô triste, pra mim a vida não tem mais sentido, eu quero morrer. E aí Deus, ele vem e ele fala muito seriamente com Jonas. Ele fala, Jonas, você tem compaixão de uma árvore, de uma planta, que não foi nem você que criou, não foi você que fez nada para ela crescer, ela nasceu sozinha, ela cresceu sozinha. Você não fez nada para essa planta e você tem compaixão dela, mas você não teve compaixão daquele povo que, apesar de fazerem mal, eles se arrependeram. Eles se arrependeram dos seus pecados e você não tem compaixão daquele povo. Você acha que isso é certo, Jonas? Você tem compaixão de uma árvore, mas você não tem compaixão das pessoas, em vez de você ter ficado feliz porque aquele povo se arrependeu. E aí ele fala, se você teve compaixão dessa plantinha, Deus, ele termina falando exatamente assim para Jonas.
acaso eu não devo ter compaixão dessa grande cidade? Eu não deveria ter tido compaixão desse povo? E é assim que termina a nossa história. A gente não sabe o que aconteceu depois com Jonas, não sabemos qual foi o fim de Jonas, mas essa história, esse livro, que é tão pequenininho, com tão poucos capítulos, eles nos ensina coisas muito, muito, muito importantes e muito verdadeiras. Então vamos lá para a gente aprender um pouquinho do que o livro de Jonas e do que o próprio Jonas nos ensina sobre Deus. Vamos lá! Sabe o que essa história ela nos ensina sobre Deus? Primeira coisa, ela nos ensina que Deus é santo e que Deus ele não tolera o mal, Deus ele não tolera o pecado. Por isso que aquele povo da cidade de Nínive, que era rival lá de Jonas, eles eram inimigos de Jonas, o juízo ia cair sobre aquele povo porque eles estavam vivendo em pecado, eles não se arrependiam, eles não se sentiam mal de viver em pecado, em viver desobedecendo a Deus, e eles não se importavam com nada. Então, onde Deus está, Deus é santo, e Deus ele não tem parceria, ele não fica junto com o pecado. É por isso que nós, quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, sabe, crianças, quando a gente desobedece os nossos pais, quando a gente briga com um amigo, quando a gente conta mentira, quando a gente sente inveja, quando a gente peca, seja qual for o pecado, é por isso que nós precisamos pedir perdão para Deus, sabe? Reconhecer que a gente é pecador mesmo, que a gente errou, que a gente mentiu para nossa mãe, para o nosso pai, que a gente mentiu para a professora falando que fez a tarefa e não fez, que a gente bateu no amigo, que a gente falou mal do amigo. A gente precisa reconhecer essas coisas e pedir perdão para Deus. Porque Deus, ele não gosta do pecado. E Deus, quando nós temos Jesus no nosso coração, nós temos que procurar parecer mais com Jesus. Então, a gente nessa vida, a gente vai buscar sempre se parecer mais com Jesus. E a gente só vai se parecer mais com ele se a gente reconhecer que a gente errou, que a gente pecou mesmo e a gente pedir perdão para Deus. Assim como aquele povo de Nínive. Eles faziam muitas coisas más, muitas coisas erradas, mas eles reconheceram que eles faziam coisa errada e eles pediram perdão para Deus e Deus perdoou. Por isso que nós precisamos também pedir perdão para o Senhor por tudo de errado que a gente faz. Não importa se às vezes a gente nem falou nada, nem chegou a falar, mas só que aqui, ó, na nossa cabeça, no nosso pensamento, ou a gente já pensou alguma coisa errada, ou a gente já pensou em mentir para nossa mãe e para o nosso pai. E só da gente ter pensado, a Bíblia diz que é pecado. Então a gente também precisa pedir perdão para esses pecados que estão aqui, ó, bem na nossa cachola. A gente tem que pedir perdão, sim. A segunda coisa que a gente aprende sobre Deus nessa história: Deus controla toda a história. Deus controla tudo. Deus é soberano sobre tudo. E é Ele quem controla tudo. A gente pode ver isso porque Deus controlou. Foi Deus que enviou a tempestade lá no barquinho. Foi Deus que controlou a tempestade. Fez o barquinho ficar lá, ó, calminho, calminho. Foi Deus quem ordenou que o peixe engolisse Jonas. Foi Deus quem ordenou que o peixe vomitasse Jonas. Foi Deus quem fez aquela plantinha crescer quando Jonas estava encostado. Foi Deus quem permitiu que a plantinha morresse. Foi Deus quem permitiu que Jonas fizesse tudo que ele fez. É Deus quem controla toda a história. Deus, ele controla tudo, ele está no comando de tudo. Porque Deus tem todo o poder para isso. Porque foi Deus quem criou a história e é Ele quem controla todas as coisas, a natureza e cada um de nós. Graças a Deus por isso, na verdade. A terceira coisa que a gente aprende nessa história sobre Deus é que Deus é misericordioso e Ele salva até os nossos inimigos. Sim, o povo de Nínive era inimigo de Jonas e Deus, ele poderia muito bem simplesmente ter matado o povo que era inimigo do povo judeu, que é o povo de Deus. Só que Deus, ele teve misericórdia, ele teve compaixão, assim como ele tem misericórdia, tem compaixão de mim e de você. A gente poderia simplesmente ser condenado, todo mundo, e Deus não tem misericórdia de ninguém, mas ele teve muita misericórdia. Isso quer dizer o quê? Como que Deus teve misericórdia de nós? Porque ele nos deu salvação, ele nos deu Jesus. Por causa de Jesus, que veio aqui ao mundo, ele morreu, ele perdoou os nossos pecados e ele veio para nos dar salvação. Porque agora a gente pode ter a salvação, porque agora a gente pode morar no céu. Se Jesus não tivesse vindo na terra, não tivesse morrido, não tivesse feito nada disso, a gente nunca ia conseguir ir para o céu. Porque o nosso relacionamento com Deus estava assim, ó, pá, tinha sido quebrado. E aí Jesus, ele foi a ponte que juntou a gente com Deus de novo.
Sim. Então Deus, ele é misericordioso e ele não permite que nós vivamos e morramos eternamente, que a gente fique eternamente no inferno, mas ele nos deu o privilégio da gente poder ter Jesus e de nós podermos ir para o céu e viver para sempre no céu com ele. A gente também aprende mais uma coisa. Quarta coisa que a gente aprende sobre Deus. Que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Lembra que Jonas, ele não queria ir, ele desobedeceu a Deus? Pois é, a gente acha, será que o plano de Deus ia dar errado? Claro que não. Os planos de Deus sempre vão acontecer na nossa vida e na vida de quem quer que seja, porque os planos de Deus nunca acontecem errado. Então, mesmo que Jonas não obedeceu no começo, depois ele obedeceu, porque isso já estava nos planos de Deus, porque nada foge do controle de Deus. E em último lugar, a gente aprende que Deus, ele é fiel, apesar da nossa infidelidade. O que isso quer dizer, Tia Mary? Deus, ele permaneceu fiel diante de Jonas. Jonas, ele foi infiel a Deus, porque ele desobedeceu a Deus. Ele não quis obedecer a Deus de primeiro, ele quis fugir do Senhor. Ele foi infiel. E apesar disso, Deus continuou sendo fiel. Sabe, Deus podia muito bem naquela hora falar assim: bonito do Senhor Jonas, vai me desobedecer? Então tome, vai lá e mata Jonas. Podia ter escolhido outra pessoa e levantado outra pessoa para ir até Nínive e falar para Nínive, mas não foi isso que Deus fez. Deus, ele continuou sendo fiel, apesar da infidelidade de Jonas, apesar de Jonas não ter obedecido ao Senhor. E Deus também foi fiel por ele ter perdoado o povo de Nínive. Ele poderia simplesmente ver aquele povo que era mau, que era ruim, e matar todo mundo e acabou-se, porque Deus tem todo o poder para isso. Ele podia simplesmente, através da sua fala, matar todo mundo, mas não foi isso que Deus fez. Porque Deus, ele é fiel, e não fiel a nós, claro que não, meros seres humanos. Deus, ele é fiel a ele mesmo, a sua palavra, e ele não volta atrás quando ele fala algo. Então, Deus, ele é fiel, e tudo isso nós podemos aprender sobre Deus nessa pequena história de Jonas. E sabe o que é mais curioso que a gente pode pensar nessa história? Como a gente pode pensar que tudo nessa história obedeceu a Deus, menos Jonas. O mar obedecia a Deus. Os marinheiros que serviam outros deuses, eles se arrependeram e eles reconheceram que Deus é o único Deus. Eles obedeceram a Deus. O peixe, o grande peixe que Deus envia para engolir Jonas, ele obedeceu a Deus. O povo de Nínive se arrependeu, que era totalmente ruim. Eles se arrependeram e obedeceram a Deus. A plantinha que Deus criou e fez crescer e depois morreu, ela obedeceu a Deus. Tudo obedece a Deus, menos Jonas. Olha como que Jonas é. Jonas, ele queria tanto que a vontade dele, ele estava com tanta raiva daquele povo, queria tanto que a vontade dele fosse feita, que ele foi insatisfeito. E apesar dele falar aquela mensagem tão dura para o povo, né? Olha, vocês vão morrer sem nenhum pingo de esperança, aconteceu totalmente o contrário. O povo acreditou nele, o povo se arrependeu. Então, que nós possamos aprender que nós precisamos obedecer ao Senhor. Deus, ele gosta da nossa obediência, ele gosta que nós reconheçamos os nossos pecados, que nós nos arrependamos dos nossos pecados e que nós possamos também ter misericórdia das outras pessoas, assim como Deus teve misericórdia daquele povo. A gente pode falar de Jesus, trazer esperança, diferente de Jonas, né, que só falou algo de morte e acabou, não deu nenhuma esperança para aquele povo. A gente pode falar para as pessoas que não conhecem Jesus, a gente pode dar esperança para elas. Sabe como? Falando de Jesus. Claro! A gente pode falar que se elas tiverem Jesus, se elas reconhecerem que Jesus, ele é o único Deus, que Jesus, ele veio aqui na terra, ele morreu, mas depois de 3 dias ele ressuscitou e ele está no céu. E é claro que ele prometeu voltar para nos buscar. E se nós reconhecermos isso, cada um de nós poderemos ser salvos e poderemos passar o resto da nossa vida. Quando a gente morrer, a gente vai lá para o céu viver eternamente, que quer dizer para sempre com Deus. Então, que a gente possa levar essa mensagem de esperança para cada uma das outras crianças. E esse é o seu desafio, então. O desafio é você levar, seja para qualquer pessoa, pode ser da sua família, pode ser um amiguinho da escola, qualquer criança, que você possa trazer esperança falando de Jesus para cada uma delas. Combinado? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da história, do nosso caso desvendado de hoje.
Nós ficamos por aqui, o Reino Kids Play vai ficando por aqui. Essa é a parte triste e chata sempre. Mas a gente volta semana que vem, claro, como sempre, com muitos mais casos para serem desvendados, muito mais histórias super legais e muitos mais aprendizados sobre Deus, que a gente possa colocar isso em prática. O desafio nessa semana é você falar de Jesus para algum amiguinho seu, seja amigo ou alguém da sua família, combinado? Então até a semana que vem, um beijo e um super abraço bem apertado, muito apertado, porque eu tô com muita saudade. E até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal! Tchau!